Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao live show da Abrim 2025, aqui na 41ª edição da feira. A cada episódio, a gente traz um convidado diferente, com conteúdo importante aí para o seu segmento. Então, muito prazer, eu sou a Silvia Faro, jornalista, apresentadora, e hoje eu converso com a Karine Lombardi. Ela é mentora e consultora para negócios infantis. E a Karine vai conversar conosco sobre como se destacar no mercado e as lições aprendidas com mercados internacionais. Bem-vinda, Karine. Muito obrigada pelo convite, um prazer estar aqui e poder contribuir um pouco com a minha experiência no mercado infantil. E é muito importante a gente se inspirar em outros mercados, inclusive do infantil. Então, acho que é um tema de super relevância que a gente pode contribuir e ajudar esses lojistas aqui do Brasil. No seu trabalho, você ajuda, os lojistas a se destacarem no mercado infantil. Fala um pouquinho do seu trabalho. Legal. Eu estou no mercado de varejo há quase 25 anos, no mercado infantil há quase 20. Já fui dona de loja, já tive do outro lado dos bastidores. E há quase 7 anos eu tenho uma escola de empreendedorismo para formatar e para fomentar a qualidade dessa gestão do empresário, de qualquer segmento do mercado infantil. Então a gente tem mentorias, treinamentos, consultorias. Então assim, é um projeto bem legal porque ajuda muito o lojista a se profissionalizar em todas as suas frentes, desde a parte financeira, de marketing, visual merchandising, que é um assunto que a gente vai abordar também hoje aqui. Fazer essa gestão 360 com qualidade. E hoje é muito importante, A gente precisa ter um negócio profissional. Não dá para ter esse amadorismo que a gente via nessa gestão dos lojistas. Quais são as principais mudanças no comportamento do consumidor? A gente fala muito de pandemia, Mas eu percebo que essa mudança do comportamento, ela vem já de um certo tempo. A pandemia só mostrou um pouco mais e acelerou, mas a gente mudou radicalmente. Não só os pais, enquanto compradores, mas também as crianças. O que as crianças curtem, o que elas acompanham, o que influencia essas crianças. Então, esse comportamento, acho que 360 também, ele mudou radicalmente. E o lojista, ele tem que se mudar a forma como ele aborda, como ele faz os conteúdos, como ele interage nas redes sociais. Então, acho que o comportamento, a gente está passando por um momento de transição muito grande. A gente passou por várias eras, A era que foram marcantes para a nossa história. A era industrial, onde teve aquela disrupção, da tecnologia, das máquinas. A gente está passando por uma transformação global de pessoas, de comportamento, de como a gente acompanha esse consumo, como a gente consome literalmente. Então, eu percebo que isso é uma coisa que a gente está vivendo, por isso que os lojistas, a gente vê muito isso. Os lojistas sentindo muito dentro da loja, como se destacar, como falar com o cliente. O pessoal está meio perdido porque é a transformação que está ali sendo vivenciada em loco. Então, já vamos direto para o assunto aqui. Vamos falar de visual merchandising estratégico. Eu queria que você compartilhasse alguns casos reais de lojistas que transformaram os seus resultados apenas reorganizando ali a disposição dos produtos. O visual merchandising, como o próprio nome diz, o visual de venda para engajar, para envolver. E a gente compra com os olhos, Muitas lojas acabam, principalmente no setor de brinquedos, acaba poluindo visualmente a exposição e a gente não consegue enxergar. A gente vê, mas não enxerga. Esse é um ponto assim que eu trabalho muito com os lojistas. Então, o visual merchandising ele é indispensável para qualquer tipo de negócio, independente do segmento ou da classe social que você atua. Você trabalha com um público A e B, público C e D. O visual merchandising tem que ser aplicado. Alguns exemplos, vou dar alguns exemplos de lojas grandes, mas também de pequenos negócios, porque é aplicável para o nosso negócio. Recentemente estava viajando e a gente consegue enxergar como a exposição faz toda a diferença. Então, a setorização por agrupamento de produtos. Essa setorização a gente vê muito, as cores muito bem segmentadas. Um dos princípios do visual merchandising é cor. Então, você conseguir agrupar isso por cor, por segmentos de produtos, por interesses, não só por faixa etária, como a maioria dos lojistas do brinquedo, ele segmenta, mas dentro dessa classificação de faixa etária, segmentação por agrupamento de interesse de produtos. Isso funciona muito. Também destaque em gôndola, então você pode colocar aí no VM destaque. Eu vi numa loja lá que chama Hamleys, que é uma loja assim, super referência em Londres, no mundo, que é legal até para o pessoal se inspirar. Eles fazem muito
destaques, esse é o queridinho, aposta desse momento. Então, a gente vincular também o VM com lançamentos de filmes, tendências, acompanhar o movimento do mercado, acompanhar as mídias, né, o que está rolando, porque é muito dinâmico. A molecada está aí, né, disparou, de repente está ali sendo tendência, um influenciador ou um personagem, a gente tem que estar ali atento e destacar esse personagem dentro do ponto de loja. E não só para a loja física, para a loja online inclusive, tá? Então o VM, ele também tem que ser para a loja online. Para o seu Instagram, para o seu e-commerce, tem várias estratégias que você pode aplicar para deixar isso mais atrativo, para mais vendável, inclusive. Muito bom, ótimos pontos, ótimas dicas. Agora, aproveitando que você já comentou um pouco dessa sua viagem a Londres, o que você poderia destacar como principais inovações e tendências que você viu por lá? Eu acho que uma das principais coisas que eu vi, né, porque eu fui para Londres em outubro e voltei agora em fevereiro com um grupo de lojistas, para a gente fazer uma imersão mesmo no varejo. Olhar o varejo 360. A gente percebe muito o mercado da nostalgia extremamente em alta. Então, não só no brinquedo, né, no todo, mas principalmente no brinquedo, essa questão de trazer referências da infância dos pais, de lembranças, né, isso é muito forte. Um outro ponto que a gente viu muito é a experiência dentro do ponto de loja. Então, as lojas que se destacam, que conseguem ter resultados melhores, apresentam seus produtos dentro da própria loja. Então, você tem lá um setor ou um brinquedo que você queira destacar, tem alguém lá apresentando, mostrando, fazendo com que, brincando junto com a criança naquele momento. Eu mesma fui impactada por 2 e comprei 2. Se eu tivesse visto da gôndola, passaria despercebido. Mas a pessoa ali, na frente daquele espaço do brinquedo, mostrando, explicando, uma coisa meio dinâmica, aglomera pessoas, as pessoas têm interesse de estar lá, chama atenção e acaba que a venda aumenta muito. Então, eu acho que é uma coisa que deve ser aplicada dentro das lojas, deixar as crianças brincarem, ter alguém ali explicando os produtos, fazer essa movimentação. Investir nessa interação, né? Investir nessa interação. O outro ponto é fazer com que a loja seja um ponto de experiência, não só uma loja com prateleiras e produtos. Então, você fazer eventos, essa loja Hamleys, na frente da loja, que é uma coisa que a gente também trabalha muito com alunas, a área externa da loja. A gente fala muito de interno de loja, vitrine, mas a rua, a calçada, a gente está vendo muito esse movimento de explorar esse espaço dentro da loja para chamar atenção para dentro da loja. Então, a Hamleys, ela tem os personagens que vão trocando de acordo com o tema da vitrine, que ficam na rua chamando atenção. Então, tem música, tem dança, e o pessoal para, né, chama atenção para entrar na loja. Você comentou que levou um grupo para lá, certo? Isso. Por que a escolha de Londres e não, por exemplo, a Alemanha, que tem uma feira, né, super reconhecida no setor? Eu acho que Londres, né, foi um grupo que eu fui junto, né, fui convidada para estar mediando junto com o grupo. Eu acho que Londres é uma referência no varejo, né, muita coisa acontece primeiro lá. Então, a gente queria emergir nesse mercado pela inovação. Eu acho que principalmente por ser um mercado muito tradicional, né? Então, você vê lojas ali 100 anos, 150 anos que estão super ativas e estão ali cada vez mais ativas. A gente tem um mercado que é muito volátil, né? Entra e sai muitos empresários. Você vê mercados como o de Londres, lojas de mais de 100 anos tendo resultados assim expressivos e não caindo na mesmice, elas estão sempre ali se inovando. Então, a escolha de Londres é por essa inovação mesmo, por ser um mercado que está sempre à frente, tudo acontece lá primeiro. Então, a gente foi buscar essas inspirações e tendências de produto, de mercado. O pequeno lojista que está nos assistindo, né, e pensa que, nossa, mas eu preciso de muito investimento, eu preciso de muito dinheiro para poder, né, investir nessa interação, em botar uma banda na frente da loja. Como que ele poderia adaptar essas dicas para a realidade dele? Você já tem seu espaço, você já tem o seu vendedor. Eu acho que os vendedores a maioria deles são mal treinados, mal utilizados, né? O vendedor está ali só para ser um atendente, não um vendedor, uma pessoa que está ali a todo momento recebendo e atendendo, não só no físico. Você pode usar seu WhatsApp, as mídias digitais, você tem uma live aberta ali a todo momento, em alguns momentos durante o dia a dia da sua loja, você está ali ativamente trazendo uma experiência para dentro da loja. E não tem custo nenhum você abrir uma live e fazer esse processo.
Então, eu acho que a live é uma oportunidade que pouco explorada também. Os vendedores poderiam ser muito mais bem aproveitados, se treinados. Eles poderiam fazer esse papel. Não precisa ter em todos os seus brinquedos. É impossível, né? Numa loja como essa acontece. Mas escolhe um produto, vê lá como é que está ali a rotatividade, né? O giro daquela marca. Você quer pôr em evidência? Coloca aquele vendedor para fazer aquela apresentação. Treina ele para isso. Então, acho que falta muito explorar as ferramentas que já tem, que são pouco exploradas. E aí não tem custo, já está ali no seu custo médio fixo, né? Essas experiências acabam gerando conexão emocional com o cliente, né? Qual que é a importância do lojista pensar de verdade em criar essa conexão emocional? Eu estava ontem compartilhando na minha apresentação aqui na Brim um case, eu vou dar 2 cases que eu acho super legais de exemplo. Eu repeti um pouquinho, para quem não assistiu a palestra, da Jellycat, é uma marca de pelúcia. Uma loja que vende pelúcia. Só que o que ela faz, né? Ela envolve as crianças de tal maneira que faz com que aquilo se torne uma magia. Então, ela tem lá, vende as pelúcias, ela cria todo um processo de entrega daquela pelúcia. Então, você está lá em Paris, tem lá o croissant, que é famoso, né? As patisseries e tal. Você compra um bonequinho, uma pelúcia em formato de croissant, em formato de cappuccino e tal. E você eles servem você como se fosse um balcão. Com a experiência, você vai lá, ele coloca como se fosse o sal, o açúcar, montando aquele pedido e te entregando. Você está comprando a pelúcia, mas ao mesmo tempo a experiência. Você percebe nas crianças como isso é importante até pelo custo. Em torno de 40, 50 euros, uma experiência como essa. E tinha fila, pessoal comprando. Tem uma outra marca americana que é muito conhecida, de bonecas, que chama American Girl. Você conhece? Já ouvi falar, sim. Essa loja é um espetáculo, é conexão emocional a todo momento. Então, você tem um salão de cabeleireira para criança, para as bonecas. E a menina vai lá com a sua boneca para fazer o cabelo. Então, tem um espaço lá para você criar essa experiência. Você leva no doutor, a sua boneca você leva lá no médico dentro da loja. Então, chega lá, a pessoa finge que é a médica, põe um curativo. São experiências que vão ali, acho que agregando muito para a marca, para as crianças, fazendo, inclusive gerando uma recorrência. E criar também, eu acho que dentro da loja, uma experiência de atividades, né? Você criar eventos dentro da loja, isso também aproxima, você ter de repente um mascote no mercado infantil é muito legal, você criar um mascote, todos esses exemplos têm mascote. A gente visitou também uma loja que para mim foi uma das melhores lojas que eu já vi, uma loja super pequena, não tem vendedor, faturam horrores. Eles trabalham a loja física como um espaço de emoção, de conexão, para projeção de marca, mas eles vendem mesmo no e-commerce. E eles têm lá uns personagens que ficam até na fachada da loja, e ele contando para a gente dos personagens e tal, todo mundo encantado, a criatividade dele, de criar a segmentação de produtos não é em relação ao produto, né, a exposição, é ao personagem. E aí ele falando que a interação acontece com essas crianças. Aí passaram crianças na loja, na frente da loja, brincando. Então eles fazem assim, a cultura deles é criança ao ar livre. Aí eles têm um ônibus que eles alugam para os pais fazerem passeios com as crianças. Então assim, criar algo fora também no contexto de loja. Criar eventos fora de loja, você fazer ações, se envolver com o mundo pet, o mercado infantil, total conexão. Tudo isso vai gerando essa emoção que a gente precisa, despertar essa emoção nas crianças e nas famílias. Para mim fica muito claro, assim, que as experiências que você comentou, esses exemplos, né, de conexão emocional, me deixa claro que são lojistas que têm muito claro mesmo para eles a identidade da marca, né? Agora tem muitos lojistas que nem sabem direito qual que é a identidade da sua marca. Isso é muito importante de ficar claro, não, Karine? Eu acho que é o ponto de partida. Muito bem colocado. O branding, né? A gente fala, o que é branding? É só colocar cores da nossa marca aparecer no nosso Instagram, ter uma loja bonita? Não. Eu acho que o diferencial hoje, porque produto por produto todo mundo vende. O que a minha marca pode trazer de diferencial é construção de branding, linkado com o que você falou. Então, como é que eu faço isso, né? A gente tem que entender qual é o meu propósito. Quem é a minha marca? A maioria das pessoas nunca pararam para pensar
quem sou eu? Quem é a minha marca? O que eu faço? Por que eu faço? Quando você tem isso definido, qualquer atitude, qualquer colaboração, parceria que você fizer, está linkado a isso. Esse exemplo da Horson, que é essa loja que tem, é estilo aventureiro para família ao ar livre. Esse é o propósito deles. Tudo que eles fazem, eles querem que as crianças proporcionem a vida ao ar livre mais feliz com os pais, sair das telas. Então, as conexões que eles fazem, as parcerias, os eventos que eles estão, a forma como eles se relacionam, tudo tem a ver com esse propósito. Porque não, a gente se perde, a gente faz tudo de tudo e fica sendo mais uma loja com paredes e com um nome simplesmente. Exatamente, dá um sentido, né? Porque senão você fala, eu tenho que botar uma banda na frente da minha loja, aí você põe a banda. Eu tenho que fazer uma experiência, sabe? Você põe a experiência. Mas se aquilo não se conecta com a identidade da sua marca, é só uma ação meio sem sentido ali. Então, ter isso em mente é fundamental. Como que isso pode impactar a percepção do cliente para fidelizar esse cliente na loja? Quando a gente não tem isso, eu vou já pensando no outro lado, eu não tenho isso. Qual que é a diferença entre você e uma outra marca com a rede social, com a internet, com a facilidade que a gente tem de dar um clique e comprar produto? É preço. Se você não constrói esse senso de comunidade, de pertencimento, de aproximação com o seu cliente, constrói realmente uma marca, porque você representa marcas hoje. E você não é uma marca, você tem que pensar como marca, e não só representante de marcas. Esse é o diferencial que você tem. É isso que vai ajudar as marcas a conseguirem ter uma margem maior, uma escolha, prioridade de escolha, você criar clube de embaixadores, fidelização. Tem tanta coisa no infantil, nos brinquedos. Eu vou dar um exemplo de uma aluna. O que ela faz? Ela tem lá os fãs de Hot Wheels. Ela tem um grupo no WhatsApp só dos fãs de Hot Wheels, que não é só as crianças, é os pais, inclusive, que são alucinados. Então, quando chega a caixa, ela abre a caixa junto com esse grupo. Todo mundo ali na loja, abrindo junto, e aquela disputa para comprar, para trocar e para adquirir aquele produto. Então, criar esse tipo de movimento faz toda a diferença. E como expressar essa identidade na vitrine e na embalagem, por exemplo? Olha, eu acho assim, a embalagem ela tem que ter, não só a embalagem física, que ela tem um peso muito grande, e a gente muitas vezes fala, eu vou pegar uma embalagem mais simplesinha. Se você quer se posicionar como uma marca, de repente, A e B, você precisa investir na embalagem. E a experiência dessa embalagem, você pode, de repente, criar todo mês algo dentro dessa embalagem que é colecionável, que é diferenciado para levar para os seus clientes. Você pode ter ali uma experiência de escrever um bilhetinho à mão para aquela criança. Tem hoje muito a questão do mercado dos seminovos, dos resales. Tem uma ação que a gente faz com alunas que é os pré-amados. E no brinquedo, no infantil, uma criança receber um brinquedo, você pode criar um movimento, compre um brinquedo, doe outro, isso vai para uma instituição, e você escrever para quem é essa instituição. Se de repente você quer ter um canto para valorizar e para incentivar essa coisa do desapego das crianças também, você pode deixar, esse brinquedo já foi amado por essa história, por essa criança, isso trouxe tal coisa. Isso é conexão emocional, isso ajuda muito nessa experiência. Nas vitrines, você pode colocar um QR Code, isso a gente viu muito lá. E até num curso que eu fiz de VM lá também, na Universidade de Londres, a gente mostrou quanto isso traz relevância. Você tem um QR Code dentro da fachada comunicando com a vitrine que você está lá, não só para a loja, mas com aqueles produtos que estão na vitrine. Então a taxa de conversão é muito maior. Você tem lá um tema exposto dentro da vitrine, você tem um QR Code que já direciona para o seu site, ou direciona para o seu WhatsApp, já com o catálogo daqueles produtos para clicar e comprar. Fala um pouquinho mais sobre técnicas de exposição e organização visual que podem impactar o comportamento de compra do cliente. Muito legal também essa pergunta, porque é técnica. Então, às vezes a gente olha, você fala, tá tão limpo aquilo, quando você vai entender o que tem por trás, é uma técnica. Existem 4 técnicas assim, macros do VM. Uma delas é a exposição assimétrica, que você vai colocar um ponto focal principal e ali você vai meio que descendo a partir daquele ponto principal. E esse ponto principal, mais no topo, ele tem que ser o produto que você quer destacar, com um ticket médio maior. E ali você vai... É que é difícil falar sem mostrar, né? Mas essa técnica assimétrica é uma das mais usadas lá. E a gente viu vários exemplos, Quando você tem a técnica, você começa a olhar, isso aqui é assimétrica, isso aqui é tal coisa. Então você pega dentro da vitrine, põe um ponto principal de destaque. E a partir dali você vai meio que dos outros 2 ângulos, como uma escada, decrescendo e fazendo essa exposição com o movimento.
Que é uma coisa também que muitas vezes a gente coloca tudo retinho, tudo simétrico, não tem uma bossa, uma graça. Então, você colocar com movimento essa exposição, eu acho super legal. E ambientando essa exposição. Então, você colocar elementos que dão vida àquele cenário. Então, você está colocando ali um elemento que tem a floresta e tal. Você colocar essa ambientação, aquele cheiro, aquela iluminação, isso é muito legal também. Muito interessante você colocar isso, porque conhecendo as técnicas, qualquer lojista pode fazer, independente do tamanho dele. Com certeza. Até uma pergunta que o pessoal faz muito. Minha vitrine é pequena, meu interno de loja. Gente, você pode ter isso aqui que eu tô, você consegue ter uma exposição que chama atenção. O segredo é fazer com que as pessoas consigam enxergar e não só ver o que está ali na exposição. Então, os lojistas acham que colocar tudo na exposição é mostrar um pouquinho do que eu tenho dentro da vitrine. Você cria uma poluição visual tão grande, uma mistura de produtos que nada conecta com nada, acaba sendo ali meio que um estoque na vitrine. Isso não traz, sabe? A vitrine tem que ser inspiracional. Ela tem que olhar, identificar, puxa, o que está acontecendo em tal campanha, essa aqui é a marca. Deixa eu entrar lá dentro para conhecer. Karine, nosso papo muito gostoso, cheio de insight para todo mundo. Eu tenho certeza que o pessoal assistiu já anotando tudo. Quem quiser entrar em contato com você, como é que faz? A gente tem várias redes sociais, um trabalho muito forte. O meu perfil no Instagram é Estratégias Varejo Infantil. E lá na bio você vai ter meu canal no YouTube, a minha página, os treinamentos. Inclusive, nos próximos dias, não sei quando vai ao ar, mas a gente vai dar um treinamento gratuito, um curso intensivo de vendas para lojista infantil. A gente vai falar de VM, inclusive. Dias 1, 2, 3 e 7 de abril. Não sei quando vai ao ar, mas está aí o convite para o pessoal assistir. E nas suas redes sociais você sempre vai colocando os informes. Então, sim, de repente, se a pessoa viu aqui o programa depois da data, pode ser que tenha outro treinamento. A gente tem muita coisa ali sempre ativa para realmente ajudar nesse empreendedorismo com uma linguagem muito fácil. Muito fácil de ser aplicada, mão na massa. É isso aí. Ai, adorei. Obrigada. Eu que agradeço. É isso, pessoal. O Live Show termina por aqui, mas você fique aqui em contato que logo mais teremos outro conteúdo aqui relevante, trazendo dicas importantes para o seu negócio. Até mais!